Estou fazendo a apresentação da tela, comecei a gravar a aula. Vamos lá, bom dia Álvaro, bom dia Cláudia, bom dia Gabriel. Bom dia João Gabriel. Bom dia Júlia. Bom dia Grazi, João Gabriel, Luiz Henrique, Tiago, Ian. Galerinha, sejam todos bem-vindos aí, certo? Essa aula de hoje a gente já começa a caminhar aí para a nossa revisão. Então, nada melhor do que fazer uma revisão do que praticar, resolver muitos exercícios. E esses exercícios que eu estou colocando aqui para vocês, certo? Eu espero que vocês, voltem a assistir a aula e voltem aí a repetir esses procedimentos, nessas reflexões em relação a esses exercícios, beleza? Então, veja bem, o primeiro exercício que eu trouxe aí para vocês, deixa eu ver, está apresentando, é lá da página 196, página 196, a parte lá de retomando o que aprendeu, exercício número 1. Esse exercício, ele diz o seguinte, calcule quantas diagonais possui a representação do polígono ao lado. Então, para contar quantas diagonais, a gente viu que fica um processo praticamente impossível a gente contar diagonal por diagonal. Se vocês observarem bem essa figura, vocês vão ver que tem inúmeras diagonais, porque quanto mais lados um polígono tem, maior vai ser a sua quantidade de diagonais. Então, para resolver esse exercício, eu posso aplicar, no caso lá, a fórmula da diagonal, Deixa eu só... Minha caneta não está funcionando, deixa eu só tirar e conectar ela aqui novamente. Pronto, então, para resolver esse exercício, certo? Então, eu vou lá, o número de diagonais é igual a n menos 3, que multiplica n e divide por 2. Então, olha só, aqui é a fórmula para encontrar o número de diagonais. Lembrando que D é o número de diagonais e N é a quantidade de lados. Então, basta eu contar a quantidade de lados que essa figura tem, que eu vou encontrar o número de diagonais jogando dentro dessa forma. Lembrando que cada letra maiúscula dessa daqui, A, B, C, D, elas são chamadas de vértice. A mesma quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. Então, se eu começar a contar aqui, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 lados aí, 11 vértices, consequentemente, 11 lados, Então, isso daí que tem... então, um polígono que tem 11 lados, eu chamo de um decaedro, um decágono. Um decágono tem 11 lados. Então, vou substituir. Então, eu sei que meu n é igual a 11, agora eu vou jogar na fórmula, que vai ficar aqui, 11, certo? Menos 3, que multiplica n. N é o quê? O número de lados, que multiplica 11, tudo isso dividido por 2. E aí eu vou continuar resolvendo aqui embaixo, certo? Quando eu faço 11 menos 3 é igual a 8, vou resolver primeiro o que está dentro de parênteses, fica 8 multiplicado por 11, dividido por 2. Então, vai ficar, 8 vezes 11 é igual a 88, dividido por 2. 88 dividido por 2 é igual a 44. Então, eu posso afirmar que todo um decaedro, certo? Um decágono, quer dizer, tem 44 diagonais. Então, se eu saísse contando aqui essas linhazinhas, que seria um processo completamente trabalhoso e muito fácil de errar, eu ia encontrar, no caso, 44 diagonais. Resposta correta, letra C. Beleza? Partimos aí para a nossa segunda questão, a questão aí da Saresp de São Paulo. Ele diz o seguinte, ele fala, 6 cidades estão localizadas no vértice de um hexágono regular, como mostra a figura. Então, ele diz, que é a cidade A, cidade B, cidade C, cidade D, cidade E e cidade F, certo? Então, cada letra dessa daí, no caso, tem, certo? Cada letra corresponde a uma cidade. Há um projeto para interligá-las, duas a duas. Então, ele quer interligar essa cidade
2 a 2 por meio de estrada. Algumas dessas estradas correspondem ao número, algumas dessas estradas correspondem aos lados dos polígonos. Então, algumas dessas estradas correspondem aos lados dos polígonos. Então, por exemplo, aqui também eu considero, certo, uma estrada. Então, aqui é uma estrada, aqui é outra estrada. Então, é isso que ele está dizendo, que uma dessas estradas, né, algumas dessas estradas, corresponde ao lado do polígono. E as demais correspondem às diagonais. Desse modo, o número de estrada a ser construída é. Então, ele fala que as cidades é compostas pelas diagonais e além das diagonais, certo, algumas dessas estradas são as linhas laterais dessa cidade. Belezinha? Galerinha, eu vou abrir e fechar aqui a minha caneta, que ela está falhando, certo? Eu vou só tirar e colocar aqui, esperar ela funcionar, porque ela está dando um probleminha e já eu volto aí a responder. Espera aí, só um momentinho. Beleza? Então, essa é a letra 2. Eu acho que agora vai. Beleza? Foi. Então, nós temos que, no caso aí, contar certo número de diagonais. Então, seguimos o mesmo procedimento. Agora está funcionando. O mesmo procedimento. Beleza? Então, o mesmo procedimento vai ser o seguinte, eu vou contar o número de diagonais. Então, eu conto o número de lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura forma um hexágono. Então, a quantidade de diagonais de um hexágono vai ser o quê? N menos 3, certo? Que multiplica por N, tudo isso dividido por 2. Tudo isso daí dividido por 2. Então, um hexágono tem 6 lados. Então, o meu N, aqui abrindo um parênteses, o N vai ser igual a 6. Então, eu vou substituir esse 6 nessa fórmula, ele vai me falar um número de diagonais. Então, vai ser, ó, 6 menos 3, vou fechar parênteses, multiplica por 6 de novo, e depois divide por 2, certo? Então, vai ficar assim, ó, 6 menos 3 é igual a 3, que vou voltar a multiplicar por 6 e dividir tudo isso por 2. 3 vezes 6 é igual a 18, certo? E vou dividir 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, eu ia lá e marcava 9, né? Não marcava 9. Não é essa a resposta. Por que não é essa a resposta? Porque veja bem o que ele fala. Algumas dessas estradas correspondem aos lados dos polígonos. O que são algumas dessas estradas? São as diagonais, mais as estradas que são os lados. Então, eu vou pegar aqui o 9 e somar com 6. Por quê? Porque os lados também são diagonais. Então, somando 9 mais 6 dá igual a 15. Então, ao total, eu tenho 15 estradas. Belezinha? Todo mundo comigo? Vocês podem me dar um feedback aí, dizendo se entendeu ou não. Escrevam no chat aí, por gentileza. Graziele entendeu, Júlia entendeu, João Gabriel deu para entender, Rafael, os demais aí da turma, os outros alunos conseguiram compreender, Álvaro, ok? Certo? Posso avançar, galerinha? Posso avançar para a próxima questão? Então, beleza. Qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Vamos lá dar continuidade nessa questão. Ele diz o seguinte, ó, quantos lados tem o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é 2.160 graus, né? Ele diz aí, né? Um polígono tendo, no caso, 2.160 graus, quantos lados, né? Quantos lados tem? Então, eu não sei que polígono é esse, mas eu sei o seguinte, ó, que a soma dos ângulos internos, eu vou colocar SI, soma dos ângulos internos é igual a N menos 2, certo? A N menos 2, multiplicado por 180. Mas, professor, da onde que surgiu essa forma? Lembra lá da nossa aula, no caso aí de polígonos, né? Que, por exemplo, ó, da onde que surgiu essa forma? Eu quero saber a soma dos ângulos internos, por exemplo, desse quadrado. O que eu vou fazer?
eu vou escolher um vértice. Digamos que eu tenho um vértice A, B, C e D. A, B, C e D. Eu vou escolher um vértice qualquer, eu posso escolher apenas um. Escolhi o A. Fui lá e liguei o A no C. Quando eu ligo o A no C, eu tenho, no caso aí, certo, dois triângulos. Eu tenho esse triângulo número 1, que fica embaixo, e esse triângulo número 2. Só que, em conteúdos passados, a gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o primeiro triângulo, ele tem o quê? 180 graus. Né? Deixa eu escrever direito. O primeiro triângulo tem 180 graus. O segundo triângulo, ele tem o quê? 180 graus também. Então, eu vou somar 180 mais 180, dá 360 graus. Por essa informação, eu posso afirmar que esse polígono maior, ele tem 360 graus. Então, tudo, essa fórmula aqui, ela parte o quê? No caso, ela parte no caso aí, da quantidade de triângulos que conseguimos formar. Vamos ver se é 360 mesmo? Só fazendo um parêntese aqui nessa questão número 3. Então, nós vamos comprovar. N é o número de lados. N é o número de lados. N menos 2, essa partezinha aqui, ó, N menos 2 é a quantidade de triângulos que formam. Não forma 2 triângulos, mas tem 4 lados. 4 menos 2 dá igual a 2. Vezes 180 dá igual a 360. Então, eu consigo provar, certo? De uma outra forma que também é 360 graus. Então, nós vamos utilizar essa fórmula bem aqui, né? Com essa base que eu acabei de falar, para a gente resolver essa questão. Mas veja bem, ele quer saber a quantidade de lados. Ele quer saber a quantidade de lados porque ele já me deu o valor da soma dos ângulos internos. Então, os ângulos internos, esse SI, é igual a quanto? 2.160. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.160 graus é igual a N menos 2, certo? Multiplicado por 180. Tranquilo? O que eu tenho que fazer para descobrir o valor de N? Eu tenho que isolar, deixar ele sozinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse carinha que está multiplicando, ó, o 180 está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, quando eu passo 180 por outro lado, dividindo, vai ficar assim, ó, 2.160 dividido por 180. Então, esse 180 sumiu, passou para o outro lado e ficou quem? N menos 2, certo? Agora eu faço essa divisão. Vou fazer essa divisão aí, ó, 2.160 dividido por 180, eu já fiz essa conta, isso dá igual a 12, beleza? Isso dá igual a 12, que é igual a N menos 2. Tranquilo? Agora, veja bem, esse 2 aqui, ó, esse 2, ele é negativo. Eu vou jogar ele para o outro lado e ele vai como? Positivo. Se ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó, 12 mais 2 é igual a N. Então, N vai ser igual a 14. Então, um polígono que a soma dos ângulos internos dá igual a 2.160 é um polígono que tem, no caso, 14 lados. E a gente pode até desenhar ele aqui no GeoGebra. Vou abrir aqui essa plataforma para a gente verificar como que é esse polígono que tem 12 lados. Deixa eu só abrir aqui, ó. Então, abri o meu GeoGebra. Vou vir aqui na parte de geometria, certo? E agora vem polígono. Vou escolher um polígono regular, certo? E aí eu ligo aqui, ele pergunta, quantos vértices? Vértice é a mesma coisa que a quantidade de lados. Então, olha só, vou colocar 14. Então, eu coloco 14, ele me dá aí esse polígono, certo? Regular. Opa, se eu cancelar isso daqui, que eu acabei de fazer. Para apagar isso daqui, que eu cliquei aqui sem querer. Beleza? Então, meu polígono é esse daí. Né? E se eu somasse todos os ângulos, né? Olha só, vou somar todos os ângulos aqui. Vou somar todos os ângulos, e aí eu consigo ver que esses ângulos aí, ó, né? Cada um tem 154,29 graus. Então, eu posso, no caso aí, somar um por um, certo?
somar 1 por 1, ele sempre fica do lado que eu não quero, né? Aí eu tenho que voltar, no caso aqui, voltar ao contrário, não. Peraí, deixa eu... Sai, agora vai. Beleza, então todos os lados, eu somando ângulo por ângulo aí, eu vou conseguir obter, certo? Sempre vai para o lado que eu não quero. Então, deixa eu voltar aqui. Né? Se eu fosse somar 1 por 1, que eu não vou fazer isso, porque vai demandar muito tempo, né? Cada ângulo tem esse valor, certo? Cada ângulo tem esse valor. Aí, somando todos os ângulos, vai dar que valor? Vai dar 2.160. Então, a alternativa aqui seria a letra A. Alternativa A. Agora, esse outro aqui, ó. Questão número 4. Vou pegar aqui minha borracha, certo? Vou apagar essa questão que eu acabei de fazer. Vou precisar de mais espaço. Certo? Deixa eu apagar aqui. Beleza, apagado. Questão número 4. A questão número 4, ele fala: essa figura é a representação de um hexágono não regular. O que significa a palavra regular, né? Por exemplo, aqui ele fala que é não regular. Mas muitas das vezes nós escutamos polígonos regulares e polígonos não regular. Um polígono regular é esse daqui que a gente acabou de ver, que todos os ângulos têm a mesma medida, certo? E os lados são iguais. Então, toda vez que os ângulos têm, no caso aí, a mesma medida, nós dizemos aí que são um polígono regular. Esse daqui, ó, ele já é um caso diferente. Esse já é um caso diferente. Esse daqui eu não sei, certo? Esse daqui eu consigo ver que os ângulos deles são diferentes, porque o próprio enunciado me diz. O enunciado me diz que é um polígono não regular. Então, eu preciso primeiro saber o valor da soma dos ângulos internos desse polígono, para depois dizer quais são os valores desses outros. Então, olha só, a soma dos ângulos internos desse hexágono vai ser quem? Vai ser n menos 2, certo? Multiplicado por 180. Mas o n aqui, ó, é a quantidade de lados. Então, se ele fala que é um hexágono, isso quer dizer que tem o quê? 6 lados. Então, eu vou substituir na fórmula. A soma dos ângulos internos é igual a 6 menos 2, entre parênteses, multiplicado por 180. A soma dos ângulos internos é 6 menos 2. 6 menos 2 é igual a 4 vezes 180. 4 vezes 180, isso vai dar igual a 720. O que significa esse 720? Significa o seguinte, que se eu somar 180 mais x, ou 160 mais x, mais 160, mais x, novamente vai dar quanto? 720 graus, vai dar 720 graus. Mas só que os lados não são iguais. Então, é isso que eu vou fazer, ó, vai ser 160 mais 160 duas vezes, mais, agora, ó, 1, 2, 3, 4, mais, no caso aí, 4x. Isso somado com mais 4x, que vai ser igual a quanto? 720. Beleza? Vou somar esses dois carinhas aqui, ó. 160 mais 160, que dá 320. Somei esses dois carinhas, vai dar igual a 320 graus. Mais 4x, isso é igual a 720 graus. Mas só que, olha só, eu quero saber o valor de x, então eu tenho que isolar a variável x. Então, eu vou pegar esse 360 e vou jogá-lo para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó, 4x é igual a 720 menos 320, certo? Igual a 320. Agora, 4x vai ser igual a 720 menos 320. Né? Você tira 20 aqui, ó, vai para 700, tira 300, vai para 400. Pelo menos esse é o modo que eu penso quando faço conta mentalmente. Beleza?
Agora, olha só, esse 4x, ele está multiplicando, o 4 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 400 dividido por 4. 400 dividido por 4 é igual a 100 graus. Então, o valor de x mede 100 graus. Então, olha só, aqui mede 100, aqui mede 100, aqui mede 100 e aqui mede 100. Então, se eu somar, né, 400 mais, no caso aí, ó, 320, vai dar quanto? 720. Por isso que eu tive que calcular inicialmente o valor da soma dos ângulos internos desse hexágono. E por que que ele não é regular? Ele não é regular porque alguns dos seus ângulos são o quê? Diferentes. Olha só, 160 equivale 100. Né? Os ângulos não são todos iguais. Beleza? Todo mundo comigo? Todo mundo me acompanhando? Sim? Ok? Tá dando para entender? Perfeito. Posso ir para a próxima questão? Beleza. Eu vou avançar. Vou apagar esse finalzinho aqui. Certo? Apagar esse finalzinho e passar aí para a questão número 5. Beleza? Então ele fala, ó, questão 5. A questão 5, ele diz o seguinte. Em um ponto regular, a medida de cada ângulo externo é 24 graus. Esse polígono tem. Olha só, galerinha. A gente sabe o seguinte, certo? A gente sabe o seguinte, que a medida de todo ângulo externo, que eu falei na aula passada, se você somar todo o ângulo externo de qualquer polígono, sempre vai ser o quê? 360 graus. Então, toda medida de um ângulo externo tem igual a 360 graus. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, certo, que o ângulo externo, certo, que o ângulo, aqui, ó, ângulo externo é igual, no caso, a 360 dividido por n. Por quê? Porque olha só o que eu estou avaliando. Quando ele fala que um ângulo externo é 24, então ele fala que 1 é 24. Então, se eu pegar o meu 360 e dividir pela quantidade de lados, isso vai ser igual a quanto? A 24 igual a 360 dividido por n. Porque, por exemplo, ó, se um polígono tem, por exemplo, sei lá, um ângulo externo sei lá, de 90 graus. Que polígono é esse? Então, vai ser o quê? 360 dividido por n. Então, eu consigo mensurar, né, a quantidade de lados através dessa expressão. Então, eu consigo saber a quantidade de lados desse modo. Então, o que eu faço agora para descobrir o valor de n? O n eu tenho que isolar. Ele está, no caso, dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 24 vezes n é igual a 360. Mas o n, ele continua não ficando só. Eu vou pegar esse 24 e vou passar para o outro lado dividindo, porque está multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, n é igual a 360 dividido por 24. No início das contas, né, antes de fazer tudo isso daqui, então, toda vez que ele te dá, por exemplo, o valor apenas de um ângulo externo, basta você pegar esse ângulo externo, certo? E fazer ele como divisão com 360. Então, não tinha necessidade de fazer todos esses passos. Se eu quiser saber a quantidade de lados, e aí eu vou até apagar essa parte, porque a gente consegue entender o raciocínio melhor sem a utilização de fórmulas, então bastaria eu pegar aqui, ó, 360 e dividir isso por 24, que eu ia saber a quantidade de lados, certo? Sem precisar usar a fórmula. Então, 360 dividido para 24, isso vai ser igual a 15. Então, eu sei que tem 15 lados. Esse polígono tem 15 lados. Então, se eu for medir aqui, ó, por exemplo, se eu for pegar um polígono regular, certo? E fazer aqui, ó, esse polígono regular tem 15 lados, né? 15 lados. Ele vai esse polígono aqui. Eu vou apagar
esse outro aqui, ó, para não atrapalhar a gente. Beleza? Eu vou apagar esse outro aqui. Então, o polígono que eu estou falando é esse bem daqui, certo? E o ângulo externo dele, ele tem quanto? 24, né? Tem 24 graus. Então, basta eu verificar aqui. Mas lembra que eu falei que é difícil eu conseguir medir isso daqui na mão? Então, olha só, vou medir um ângulo aqui, ó. Vou pegar uma reta, e essa reta eu vou passar ela por aqui, ó. Passei essa reta por aqui. Certo? Vou pegar um ponto qualquer e colocar ele bem aqui só para medir esse ângulo. Então, eu vou medir esse ângulo aqui, ó. Vai ser o ângulo, esse ângulozinho bem aqui, ó. E nunca fica do lado que eu quero, né? Mas vai ficar. Olha só, ele vai para dentro. Não vai, né? Ah, tá. Espera. Cadê você? Aqui. Agora, deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Ó, que o ângulo externo deu 24. Deixa eu colocar aqui para fora. Esse ângulo aí é o ângulo externo, que tem 24 graus. Deixa eu colocar aqui uma cor que dá para ver melhor. Esse rosa aí dá para ver melhor. Então, veja bem, esse ângulo externo aqui tem 24, aqui também tem 24, aqui também vai ter 24, né? Então, cada segmento de reta, cada reta que eu vou puxando aí, ó, eu consigo calcular esses ângulos aí. Todos eles têm, no caso aí, 24 graus, na hora que eu começo a fazer essa soma desses ângulos aí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltei para o início. Reta, deixa eu fazer rápido aqui. Pronto, aqui, vou pegar um ponto e colocar em cima dessa reta, que eu preciso desse ponto para medir esse ângulo, e aí eu consigo verificar que também vai ter 24 graus. Todos vão ter 24 graus. Somando todos, vai dar igual a 360 graus. Então, eu sei que, no caso, tem 15 lados. Esse polígono tem 15 lados, beleza? Mas só que ele não está perguntando a quantidade de lados, ele está perguntando a quantidade de diagonais. A quantidade de diagonais. Então, a quantidade de diagonais vai ser n menos 3 multiplicado por quanto? Por n dividido por 2. Então, eu sei que tem 15 lados, então vai ficar assim, ó, d diagonais é igual a 15 menos 3. 15 menos 3 é igual a 12, que multiplica 15 e divide por 2. Agora, vamos explicar aqui, ó, 12 vezes 15. 12 vezes 15 é igual a 180. 12 vezes 15 é igual a 180, dividido por 2. 180 dividido por 2 é igual a 90 graus, beleza? Isso é igual a 90, 90 graus não, 90 diagonais, né? 90 diagonais. Então, ele pergunta, esse polígono tem 90, letra A. Então, fica aí como a letra A. Beleza? Questão número 6. Questão número 6, vou fazer essas 6 e depois realizar a chamada, beleza? Então, vou fazer essas 6 e realizar a chamada e libero vocês. Nessa questão número 6, ele diz o seguinte, ó, um retângulo e um quadrado têm o mesmo perímetro. O que é o perímetro? A soma, certo, das suas laterais, a soma das medidas das suas laterais. No retângulo, um lado mede 15 centímetros e a medida do outro corresponde a 15 centímetros dessa medida, né? Ou corresponde a 60% dessa medida. O lado do quadrado mede. Então, ele diz o seguinte, ó, que ele tem, no caso, um retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui, certo? Estou desenhando um retângulo. Opa, não ficou legal esse. Vou desenhar um retângulo. E agora, aqui embaixo, eu vou desenhar, por exemplo, um quadrado. Vou desenhar agora um quadrado. Vou desenhar aqui um quadrado. Eu vou desenhar até aqui, porque se eu estender demais, não vai ficar parecendo um quadrado. E aí eu vou apagar essa partezinha aqui. Certo? Então, o que ele diz? Que se eu somar esse lado aqui, ó, que se eu somar esse lado aqui, esse lado, mais esse outro lado, mais esse outro lado, mais esse outro lado, certo? Vai ser igual à soma dos lados desse quadrado. Mas só que ele diz, ó, no retângulo, agora vem a parte da interpretação. No retângulo, um dos lados mede 15 centímetros.
Então, um dos lados mede 15 centímetros. E a medida do outro corresponde a 60% dessa medida. Então, veja bem, se um dos lados mede 15 centímetros e o outro é apenas 60%, então fica aí a interpretação seguinte, que o maior é 15 centímetros do retângulo. O maior é 15 centímetros. Já o menor é 60% de 15 centímetros. Então, eu tenho que calcular 60% de 15. Então, eu tenho que saber quanto é que é 60% de 15, né? Então, 60% de 15 é isso que eu tenho que calcular. Então, 60 eu coloco na forma de fração, 60 sobre 100, e multiplico isso por 15. Então, eu escrevo 60 por 100, que é a mesma coisa de 60%, e faço a multiplicação. Agora, eu multiplico, ó, 60 vezes 15, 60 vezes 15, que vai dar igual a 900, vai dar igual a 900, dividido por quem? Por 100. Então, esse corta com esse corta com esse, resultando em 9. Então, o outro lado do meu retângulo, certo? O outro lado do meu retângulo, o outro lado do meu retângulo vai medir quanto? 9, vai medir 9 centímetros. E aí ele pergunta, o lado desse quadrado mede, né? O lado desse quadrado mede. Então, olha só, esse quadrado, esse retângulo aqui, certo? Esse retângulo aqui, eu vou medir, no caso aqui, ó, o perímetro dele da seguinte maneira, né? Que o perímetro vai ser 15 mais 15, né? Porque aqui mede 15, aqui também mede 15, então dá 30, né? Então, esse lado ali vai dar 30, mais 9 mais 9, que é o outro lado. Isso vai dar igual a 18. Somando isso, dá igual a 48, certo? Mas se eu pegar esse 48 e dividir por 4, se eu pegar 48 e dividir por 4, eu vou obter, no caso, a medida de qualquer lado, certo? Eu vou dividir em 4 partes iguais. Eu dividindo em 4 partes iguais, eu vou saber o valor de cada lado desse quadrado. Por quê? Porque ele diz no enunciado que a soma, no caso aqui, ó, que aqui também vale 15 centímetros, aqui vale 9 centímetros, eu somei todos os lados, ele falou que a soma desses lados aqui também mede quanto? Iguais, são iguais. Então, se eu descobrir que esse lado aqui mede 48, somando todos os lados mede 48, no retângulo, no quadrado, também vai medir 48. Então, eu pegando 48 e dividindo para 4, isso vai dar igual a 12, certo? Isso vai dar igual a 12. Então, esse lado aqui mede 12, esse também mede 12, esse mede 12 e esse mede 12. Quando eu somo, né, 12 mais 12 mais 12 mais 12, também vai dar quanto? Igual a 48. Então, a minha resposta ficaria a letra B. Todos têm o mesmo lado. Dúvidas? Beleza? Vou iniciar aqui a chamada. Quem tiver dúvidas pode perguntar no chat, que eu leio aqui e tiro as dúvidas, beleza? Então, olha só, vou parar a gravação.